Pessoal, boa noite, mais uma vez. Para mim, uma satisfação muito grande poder estar aqui, ainda lamentando aí essas épocas, esses tempos de pandemia, onde a gente foi forçado a fazer esse teletrabalho e tudo mais, que no meu caso tem algumas vantagens. Acredito que no caso de vocês, sob algum aspecto da vida, também deve ter alguma vantagem. Mas, para mim, é uma satisfação muito grande poder falar sobre finanças pessoais, que é uma disciplina que eu criei quando eu fui coordenador. Sobre ela, eu tenho conversado com o professor Simval há vários anos, talvez já há quase uma década. E acredito que o que eu coloco aqui é a expressão assim, de uma pesquisa que eu faço com bastante empenho, bastante carinho e tudo mais. O professor Simval já está aqui na nossa sala virtual, já o cumprimentei, mas faço de novo. Boa noite, professor Simval, boa noite a todo mundo. Eu estava brincando ainda agora com o professor Simval, com a galera que estava aqui, que essa é a parte mais bacana das finanças pessoais, né? Que é uma ideia que eu concebi sobre um método de atendimento que prevê uma parte da vida para a gente consumir o dinheiro que a gente terá juntado durante a nossa vida laboral, digamos assim, né? Existem alguns planejamentos que a gente pode fazer para que esse período de fruição seja durante o período da aposentadoria, né? Então, no meu caso, por exemplo, em princípio, devo entrar na minha época de aposentadoria daqui a uns 3 anos, mais ou menos, caso eu queira. E a minha expectativa de vida é de ir até os 95 anos, inclusive eu devo falar sobre isso. Então, a ideia é que, dos meus 60 aos 95, eu torre o que eu tiver juntado até lá, né? E, obviamente, existem algumas variáveis, como a situação do mercado, né? A taxa de juros que a renda variável e a renda fixa vão estar provendo naquele momento, se os mercados estiverem em recessão ou em crescimento, se o dinheiro está investido no Brasil ou fora do Brasil, se está em imóveis, se está em diversas coisas, né, que a gente pode colocar dinheiro. Então, tudo depende muito. E o ideal é que a gente tenha, enquanto jovem, a ideia de que aquilo que foi falado nos 3 aulas anteriores sobre investimento, né, que a gente, quando jovem, possa fazer essa massa crítica, como o Gustavo Cerbasi chama, o dinheiro investido, essa massa crítica crescer o máximo possível para que a gente possa ter à disposição bastante dinheiro para poder gastar agora nessa parte aí de fruição, que é da nossa aposentadoria. É interessante a gente ter ideia de aproximadamente em que idade a gente vai morrer, porque não adianta muito você deixar dinheiro para os últimos 5 anos de vida, por exemplo, né? Dinheiro para gastar com viagens, etc. E eu vou informar aqui um dado que eu colhi ainda agora, né? O homem que mais tem idade, que está vivo, tem hoje 117 anos, né, lá em Porto Rico. E parece que o recorde foi de 122 anos, alguma coisa assim. Então, tem um certo limite ainda, né, que a raça humana está beirando aí os 115, 120 anos, mas esse senhor de 117, por exemplo, ele usa marca-passo desde os 101. E tem uma foto dele, ele está bem acabado, assim, segurando um quadro, indicando lá um recorde do Guinness Book, né, que o homem vivo com mais idade. Então, a gente tem que ter uma boa consciência disso. E aí tem alguns problemas, por exemplo, como o do Jeff Bezos, se não me engano, que é o dono da Amazon. Se não me engano, o que está escrito lá na reportagem é que o dinheiro que ele ganha num dia já é impossível dele gastar na vida toda. Então, em um dia que ele passa, ele ganha mais dinheiro que é impossível dele gastar. Então, você imagina o quão complexa deve ser a vida desse cara, né? Então, existe sim uma situação em que a gente tenha muito dinheiro que
pode ser que a gente não tenha nem condições de gastar. Certa vez eu perguntei em sala, na época ainda de presencial, para a turma, se você pudesse hoje estalar o dedo e ter dinheiro na sua conta, que valor seria esse para você ficar resolvido com a vida, digamos assim? E um aluno bem jovem, acho que até abaixo da idade média de vocês, que é de 24, ele rapidamente falou 17 milhões, professor. Né? E eu assim, achei bastante engraçado pela rapidez que ele respondeu os 17 milhões e pela envergadura desse valor. 17 milhões é um valor muito mais do que suficiente, mesmo para um jovem, para gastar durante uma vida inteira. Pelo menos é a minha concepção. Né? E aí, questionando ele sobre isso, ele falou, pô, professor, só a casa que eu quero comprar é mais de 10 milhões. Aí eu fiquei quieto. Né? E realmente, você pode escolher uma casa, uma super mansão, e pagar nela 10 milhões, obviamente, e beleza. Né? Mas eu tenho a impressão que se você tiver 17 milhões e pagar 10 numa casa, muito provavelmente os 7 milhões vão embora muito rapidamente. Então, realmente é um assunto interessante. E certa vez eu estava numa reunião lá em Brasília, desses trabalhos voluntários que eu faço, estava dentro do grupo que coordena os trabalhos no sistema contábil brasileiro sobre voluntariado e da parte da educação financeira, e eu tinha falado com um outro professor universitário que esse era um assunto importante de se preocupar com gastar o dinheiro, né? Não só juntar dinheiro, mas também gastar. E ele confessou para mim, ele é bem mais jovem do que eu. Ele falou, pô, Luiz, eu não tinha nunca pensado nisso. Eu só estava pensando em juntar. Eu realmente não tinha ideia de que chega um ponto que uma quantidade de dinheiro já está suficiente e você não precisa mais correr muito atrás de juntar dinheiro, de fazer investimentos, etc. E essa ideia sobre a fruição eu tive justamente naquele livro que eu falei, que o senhorzinho lá ele assinou para mim, que foi o autor do livro, Louis Frankenberg. Tem lá uma parte do livro que é dedicada à fruição. E é daí que eu tirei esse nome esquisito, né? E tem esse outro nome aí também, de sucessão, que é que a gente tem que se preocupar em não se gastando tudo, que se juntar, você tem que ter a ideia de que você vai transmitir isso para os seus herdeiros. Porque, obviamente, nós vamos morrer e é bem melhor fazer o processo sucessório ainda em vida. E estar em condições físicas e mentais para se fazer um processo desse, eu acredito que uma boa idade, bem limite, assim, seja os 80, 85 anos, onde a gente ainda tem uma boa consciência de tudo que está acontecendo. Existe uma doença degenerativa do nosso cérebro chamada demência. A gente chama os outros, seu demente, isso é de uma doença. Nós vamos perdendo a capacidade de raciocinar, de entender tudo que está acontecendo. Então, tudo isso tem que ser feito, meus amigos, antes desse período. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Nós estamos vivendo uma fase da vida em que a expectativa de vida ela está sendo cada vez mais empurrada para frente. Porém, o nosso corpo não foi projetado para viver 100, 120, 130 anos, ou até 200, como eu já ouvi falar. Então, a gente vai se deteriorando. Estava conversando com o professor Sival, estou com dor nas costas, porque um dia eu resolvi jogar meu filho para o alto, e aí doeu bastante a minha coluna, fiquei aí já uns 10 dias, ainda estou tomando anti-inflamatório e tudo mais, porque eu não estou mais em idade de ficar pegando meu filho, que já está com mais de 10 quilos, para cima. Então, a gente tem que ir se adaptando a isso. Né? Aos 40, a gente já começa a perder muita vitalidade em vários aspectos da vida, 50 mais ainda, né? Visão, vigor físico, sexual e tudo mais, tudo isso cai muito nessas idades. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para isso. E é óbvio que a gente não pode abusar. Né? Bebida, cigarro, e noites de sono, prazer em família, né? Viagens, etc. Então, essa última parte é dedicada ao que eu resolvi chamar de fruição e sucessão. Espero que vocês gostem, tem algumas informações aí que são bem interessantes. Eu queria começar às 7, mas tem aí na faixa de 30 slides, que eu acho que eu dei uma aumentada nele, que eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Então, vamos lá. A sala já está cheia.
Vamos seguir. Então, essa é a última parte, tá? Aqui, desse processo que eu resolvi chamar, né, de método Doutor Finanças. Então, lembrando, Doutor Finanças é um atendimento que eu faço, ou fazia, de maneira voluntária, num lugar chamado Escola de Educação Previdenciária, que não existe mais, porém, eu continuo atendendo algumas pessoas que iniciaram esse tipo de tratamento lá. São hoje na faixa de 200 pessoas, um pouco mais do que 200, e algumas delas ainda estou atendendo por videoconferência. Então, basicamente, eliminar dívidas, viver sob um orçamento, juntar dinheiro para o futuro e torrar isso aqui, não deixando dinheiro para o Ricardão. Ok? Vamos lá. A minha ideia é falar isso tudo aí em 4 tópicos. Sobre a fruição em si, algumas variáveis que eu acho que são importantes, o processo sucessório e algumas referências. Então, de novo, livros ou YouTube, alguma coisa assim que eu tenha colocado aqui para a gente ver. Fruição, então. Eu tive acesso a esse quadro hoje, eu achei interessante colocar aqui, né? Eu peguei essa fotografia, então eu não sei muita coisa cientificamente sobre isso, ou digamos assim, qual foi a metodologia que alguém usou, em que país isso foi estudado, etc. Mas é alguma curiosidade, né? Então, alguém que da fase aqui de bebê até a idade avançada, e ele colocou aqui em torno de 78 anos, uma pessoa com 78 anos, em média, terá gastado essa quantidade de anos aqui à esquerda nessas atividades do lado direito, né? Então, 1,3 anos em transporte, né, que é essa parte aqui, né, e de um lugar para o outro, seja para trabalho, para atividade de lazer, etc. 2 anos, vou pular alguns aqui, 2 anos e meio fazendo compras, né? Cadê aqui? 2 anos e meio fazendo compras, 2 anos e meio se arrumando, né, se embelezando aí para os seus parceiros e parceiras, 4 anos comendo e bebendo, 10 anos e meio trabalhando, 28 anos, ou seja, 1/3 da nossa vida, a gente passa dormindo, né? E aí, nessa conta que alguém resolveu fazer aqui, né, colocou que tem aqui, com base nos 78 anos, eu fiz a conta, não dá exatamente 9 anos, acho até que dá em torno de 8 e poucos, 7 e poucos anos, mas ele colocou essa informação, né? Como é que você vai decidir gastar esses 9 anos? Eu acredito que sejam esses 9 anos que a gente passa, em média, aí, talvez, depois de se declarar aposentado, digamos assim. Uma colega no doutorado, por exemplo, ela resolveu estudar o que ela chama de bridge, né, ponte, bridge working, alguma coisa assim, que algumas pessoas que, mesmo aposentadas, em idade de se aposentar, dão entrada na aposentadoria, porém continuam trabalhando, porque a renda da aposentadoria não é suficiente para manter o padrão de vida. Então, a pessoa precisa, dentro dos 9 anos, digamos assim, em média, que sobram, né, ainda continuar trabalhando para fazer renda. Já falei aqui algumas vezes, eu fui bombeiro militar durante 2 anos, dos anos de 1991 e 92, na cidade de Goiânia, estado de Goiás, e eu tive acesso a uma estatística que me preocupou muito, que policiais militares e bombeiros militares têm apenas 5 anos depois que entram para a reserva. Então, se aposentam na faixa dos 50, né? E, na média, morrem aí com 55, 56, na média, né? A idade que eu estou agora. Então, isso indica que realmente é uma vida muito puxada, né? Ligada constantemente com emergências, como é o caso de bombeiros e policiais militares. Eu lembro muito bem dos serviços que eu tirava, então você imagina que é você ir dormir estando de serviço, no meu caso, no Corpo de Bombeiros, podendo ser chamado a qualquer momento para ir para um incêndio, para ir para um acidente onde a vítima está presa. Isso é um estresse muito grande, né? Então, a gente tem que, assim, enquanto vocês estão em torno de 24 anos, né? O que vai acontecer aí até a idade de vocês de se aposentar? Eu fiz uma vez uma pesquisa para a galera sugerir a idade de aposentadoria, e estava muito em discussão ainda, reforma previdenciária, etc.
E aí algumas brincadeiras e tudo, né? Ah, professor, acho que eu vou me aposentar aos 70, 75, se não mudar nada de lei e tudo mais. Então tem essa questão também. Com a longevidade aumentando aos poucos, a legislação em relação a questões previdenciárias de aposentadoria vão se adaptando, porque tem uma menina aí que eu vou dar um exemplo, que ela faleceu aos 101 anos. Né? Então, ela se aposentou aos 50 nos Estados Unidos e morreu aos 101. Você imagina, assim, entre aspas, o prejuízo que ela deu para o sistema previdenciário. Né? Então, tem pessoas que se aposentam e morrem alguns meses depois, né? E algumas que se aposentam e morrem muitos anos depois. Na média, né, os cálculos atuariais vão ajustando aí o fluxo de caixa do governo para poder bancar isso tudo. E aí tem outros detalhes também previdenciários, que eu não tenho muita ideia aqui agora, que vão ajudar a fazer essa equalização de origens e aplicação de recursos para manter as aposentadorias em dia. Então, assim, talvez, lembrando aí do que o exemplo que o professor Simval falou, né, aos 24 anos, a gente tem a impressão que para chegar aos 70, faltam 300 anos, né, e não é isso. A ideia que se tem, eu tenho certeza que a ideia do professor Simval é a mesma minha, a ideia que se tem é que vocês têm muita chance de fazer muita reserva, porque vocês têm a principal variável, que é o tempo à frente de vocês. Então, alguns desses conhecimentos bem básicos podem ser fundamentais. Como vocês têm tempo, e se puderem ter também conhecimento, então, começar já a investir em renda variável é também uma outra variável importante, porque mesmo que você tenha muito estudo, entrar no mercado de renda variável exige, de uma certa forma, algumas porradas que a gente vai levar com o tempo. Então, é interessante você entrar já, mesmo sem saber o que está fazendo, com R$ 20, por exemplo, entender o sobe e desce, fazer algumas experiências, porque vai levar meses, talvez anos, para você entender como é que as coisas funcionam. Então, é muito interessante você se apropriar dessa questão que você tem de tempo para frente, isso é muito importante, do conhecimento que você tem que ter sobre finanças pessoais de um modo geral, né? Colocar sua vida no orçamento, fazer sobrar dinheiro, investir isso sabiamente, para que você possa usufruir, é sobre isso que a gente está falando, para que você possa usufruir disso lá na frente. Bom, tá aí. Luiz, Pronto, pode falar. quando eu faço essa observação de que o aluno que está com 22 anos de idade pensa que para chegar a 70 leva 300, é que eu estou tentando chamar a atenção dele justamente por isso que você acabou de falar. Antes tarde do que nunca, né? Todo mundo já devia estar poupando isso muito antes, tá? Então, enquanto mais cedo poupar, mais chance você tem de deixar a tua vida mais confortável. Essa que é a grande questão, né? Eu quero chamar a atenção de um problema aqui, que é o chamado plano de saúde. Todo mundo pensa que pagando o plano de saúde, e olha que eu volto a lembrar que eu já falei sobre isso na aula, que eu já recolhi para o plano de saúde, que é o da ANIL, que eu recolho desde 1970, eu já deixei no plano de saúde mais de 10 milhões de reais, tá? Então, as pessoas, quando pagam um plano de saúde, elas têm na cabeça que a questão de saúde está resolvida. Não está resolvida. E vou dizer por que não está resolvida. Porque quando você vai ao médico e você tem alguma coisa que é mais grave, que é mais complicado de se resolver, o médico vai chegar lá e vai prescrever um medicamento. Esse medicamento não está na conta do plano de saúde, esse medicamento é do seu bolso, né? Então eu, por exemplo, que não tenho nenhuma doença dessas, graças a Deus, que são de remédio muito caro, né? Porque eu converso muito com a minha prima que é médica, tem gota de medicamento que custa mais de 20 mil reais uma gota, né? Então, quando eu chego e gasto, no outro dia eu fiz a conta bonitinho,
eu estou gastando R$ 2.000 por mês na farmácia, sem doença que seja dessa de grave, né? Eu tenho só a minha hipertensão sob controle, que eu tomo meu medicamento e ele é caro, né? Mas eu tomo os outros todos porque eu vou, a minha médica é geriatra, eu vou nela desde que eu tinha 40 anos de idade. Então, eu estou, ao fazer o uso desses medicamentos, eu estou procurando, estou dando toda a chance possível para o meu corpo ir resistindo sem muito problema até mais velho. Mas se a gente der pau na máquina, eu já tive, por exemplo, eu diria que 98% dos professores que davam aula junto comigo, quando eu comecei a dar aula na faculdade, já morreram. Tá? Além disso, vários alunos meus já morreram. Tá? Então, a vida passa ceifando todo mundo. Se a gente der chance para o azar, nós estamos liquidados. Então, quando eu trago esses assuntos, esses subtemas para dentro do nosso encontro, é justamente para tentar alertar que qualquer deslize nosso, qualquer excesso de bebida, qualquer excesso de seja lá do que for, está conspirando contra você mesmo. Né? Então, a vida é muito dura, as coisas são assim, custam muito caro, e a gente tem que tomar cuidado. Só pagar o plano de saúde não resolve. Só para deixar isso muito claro para todo mundo. Que aquilo que o Luiz sempre fica aí pontuando, que é o tal do orçamento, que ele fica pregando esse orçamento o tempo todo, isso é fundamental. Se você não fizer o diabo do orçamento, você está roubado. E se você só colocar no orçamento o que você paga do plano de saúde, mais adiante vai faltar dinheiro para o medicamento. É isso que eu estou querendo deixar muito claro aí para todo mundo. É contigo, Luiz. Beleza. Simval, eu só vou tentar reforçar uma questão. Eu falo lá em ética, né, para eles aproveitarem. Aliás, hoje não vai ter aula de ética, né? Mas eu falo para eles aproveitarem alguém com 30 anos a mais que já fez um monte de merda na vida para perguntar como foram essas experiências, né? Então é interessante a gente ter uma pessoa próxima com um pouco mais de idade. E aí, nesse caso aqui, eu e você, a gente tem alguns anos a mais do que a turma, então acho que, assim, eu diria que é uma certa sabedoria para umas pessoas mais jovens explorar essa possibilidade de perguntar coisas que parecem meio sem nexo para pessoas de 24 anos, né? Para pessoas que já estão, como é o nosso caso, já beirando a aposentadoria, já fizeram algumas coisas na vida, então é uma oportunidade interessante. Só a finalização é que eu pago no plano de saúde R$ 2.000 por mês e gasto na farmácia mais R$ 2.000 por mês. Então, só de saúde vão R$ 4.000. Tá? Agora, Luiz, você pode também falar aí daquilo que nós falamos aí no meio da semana aí, que foi aquele comunicado que eu recebi do dividendo, né, da Petrobras. Eu falei no dia que você não teve na aula, eu tinha falado que no dia anterior você tinha recebido, a Daniela recebeu, minha esposa, um aluno tinha recebido também, naquele dia era da Itaúsa que tinha pago, aí no meu caso foram alguns centavos, e a gente comentou sobre isso já. Não, mas você falou do valor? Eu acho que eu falei que era equivalente a um carro, se não me engano. Um carro caro. Olha só. Pois é. Dividendos, né, aquilo que alguém falou para mim numa palestra que eu dei, parece ser a palavra mais bonita que existe. Então, a gente se acostumar com dividendos é uma coisa assim fantástica. Eu vivo hoje em dia colhendo dividendos mensalmente, da ordem hoje de 15% mais ou menos da minha renda, que eu faço hoje. Então, isso é uma alegria muito grande. Eu comecei na Bolsa há pouquíssimo tempo, então vamos atrás dos dividendos. Bom, então, reparem aqui está uma foto que eu consegui desse senhor, né? Essa reportagem, se não me engano, é de junho, então ela é razoavelmente recente. Eu falei 117, mas no caso é 112 anos que ele tem, né? Nasceu em Porto Rico, é o segundo de 11 filhos, né? Frequentou a escola por apenas 3 anos,
tendo ajudado o pai na plantação de cana-de-açúcar, em casa é chamado de Dom Milo. Aí perguntaram para ele o que ele fez para viver tanto, daí tem aqui uma cópia do discurso dele. Meu pai me criou com amor e me ensinou a amar a todos. Sempre me dizia para fazer o bem e compartilhar tudo com todos. Aqui eu tenho a impressão de que a gente fazer muito esforço para ser feliz e onde quer que essa felicidade possa se expressar na nossa vida, isso é muito importante. Ele está deixando isso claro aqui, né? Eu tô agora, nesse momento, abrindo mão de algumas questões profissionais da minha vida em função de ter mais tempo com meu filho, por exemplo. E eu cheguei a citar isso numa reunião. Eu estou indo ao encontro de uma atividade que é, por exemplo, rolar com ele no chão. Ou comentar com o professor Simval, como eu falei ainda agora, de que hoje ele fez a primeira cara de estar meio com raiva de mim, me olhando assim. Então, isso faz muito bem para o meu coração, para a minha cabeça. Então, a gente tem que, de uma certa forma, espiritualmente, em termos de bem-estar, psicologicamente, socialmente, etc., a gente tem que tentar entender como que na vida a gente vai se sentir bem. Isso é mais difícil nos anos que vocês estão agora, com 20 e poucos anos, é um pouco mais fácil para mim agora, já beirando a aposentadoria, por exemplo. Mas, de uma certa forma, ele está dizendo aqui que foi algo que ele fez durante a vida, e foi uma coisa que ele obteve em conversas com o pai dele. Ele deixa claro aqui também, além disso, Cristo vive em mim, independentemente de que religião a gente esteja falando, mas essa questão de ter uma fé, de ter uma profissão de fé, né, uma declaração de que você tem alguma religiosidade, parece que ajudou ele. Então, talvez isso possa ser um ponto a ser considerado. Então, teve 4 filhos, 2 já faleceram. Sua esposa, Andréa, faleceu em 2010, após 75 anos. Olha aí, Simão. 75 anos de casamento. O casamento se encerrou com a morte, né? Até que a morte separe. Então, é um caso bem raro. Ele usa marca-passo desde os 101 anos de idade. Então, é o que eu estava dizendo no início, né? Ele está hoje com 112, desde os 101 com algo artificial no corpo, né? Então, já depois dos 50, eu estou vivendo muito isso, 60, 70, a gente já começa a ter algumas intervenções muito necessárias. Até o próprio professor Simval um dia falou, né? São coisas que você vai mais ou menos administrando, não tem como evitar essas questões do envelhecimento. Então, eu procuro fazer os meus exercícios físicos, eu ainda bem, eu tenho aqui na frente da minha casa um espaço onde eu possa correr, fazer flexão de braço, fazer abdominal, etc., para dizer para o meu corpo que eu ainda estou vivo, que eu preciso de energia, de vigor físico para poder cuidar do meu filho. Então, eu me sinto muito bem quando eu estou fazendo isso, né? Então, só que vai chegando um ponto que não tem mais como, né? Então, tá aí. E vivendo hoje sob o cuidado de 2 filhos, até uma das fotos que eu podia colocar aqui é ele entre esses 2 filhos. E aí lá tinha a ideia, né, alguns registros. Uma japonesa é a mulher mais velha hoje, com 117. Daqui que eu tirei 117. E o recorde foi de Jean-Louis Calment, com 122 anos, morreu na França em 1997. Então, 120 anos hoje está sendo um limite, mas eu já li em algum lugar, não vou lembrar agora, infelizmente eu não peguei a referência, de que pessoas que vão viver 150 anos já existem, já estão vivas, já nasceram, digamos assim. Então, sabe-se lá com que qualidade. Até já tive conversas dessas com o professor Simval, e o papo foi muito sobre isso aqui. Tudo bem, vamos viver 130 anos, 140, mas como vamos viver em cima de uma cama? Eu, por exemplo, não ia querer, né? Então, muita atenção para isso. Alguns dos cálculos que eu faço, eles vão até os 85 anos justamente para isso, porque eu imagino que até os 85 anos você consiga, por exemplo, fazer uma viagem de avião. O meu pai, pouco antes de falecer, por exemplo, ele detestava viajar de avião porque a perna ficava inchada. Eu achava isso uma besteira grande. Como assim, inchada? Isso já está acontecendo comigo. Eu, quando viajo muito de avião, a minha perna já fica inchada, né? Viagens muito longas, de 8 horas, coisas assim. Então, quando eu chego no destino, são alguns dias para desinchar a minha perna. E eu não tenho problema de saúde, simplesmente eu estou ficando velho,
né? Então, tem um limite, digamos assim, né? Então, você tem que entender, de acordo com o seu estilo de vida, com as pessoas que estão na sua família, qual vai ser esse seu horizonte, porque é dentro desse espaço de tempo que você tem que fazer os seus cálculos. Bom, então eu peguei aqui duas histórias que eu acho que a gente deveria refletir bastante. A primeira é desse atendente de posto de gasolina e zelador. Infelizmente, não tem muitas fotos dele, né? Praticamente todas as fotos que eu vi foram dessa, já provavelmente perto da morte dele, né? O que é interessante? Por que a reportagem tem essa referência? Porque para você ser um atendente de posto de gasolina, para você ser um zelador, não são atividades que requerem muito conhecimento técnico, digamos assim. Praticamente qualquer pessoa com algum treinamento básico consegue desempenhar. Esse senhor, ele morreu com 8 milhões de dólares na conta. Então, ele, assim, eu não sei muito sobre a história dele, mas é possível que ele tenha sido uma pessoa que não ligava muito para isso, né? Qual teria sido o propósito dele juntar tanto dinheiro? Eu não sei nem se talvez ele tivesse noção de que ele ia chegar, né? Quando ele começou a juntar, ele queria chegar a juntar 8 milhões de dólares. Mas isso daqui, por exemplo, eu acho uma coisa que a gente precisa tentar evitar, né? Então, esse afã que a gente possa ter de juntar muito dinheiro a qualquer preço, sacrificando o futuro, né? Não deve ter sido o caso desse senhor, porque ele teve uma vida tranquila, simples. Quer dizer, ele não teve uma vida miserável para juntar muito dinheiro, com aquela questão de juntar, eu quero ter mais, quero ter mais. Não, ele simplesmente ele entendeu do mercado de ações, ia lá, comprava coisas, ações com base em dividendos, se não me engano, ele fala isso aqui em algum lugar, ó. Ele escolhia ações que pagavam dividendos e ele ia manejando essa coisa toda até que que chega um ponto que os juros compostos ele começa a subir que nem um foguete, né? E normalmente é após os 10 anos, né? A partir do quinto já começa a ir como um avião, digamos assim. Mas com 10 anos, você começando muito cedo, esse fenômeno ele é espetacular, ele é uma coisa louca, realmente, né? Junta muito dinheiro, juros sobre juros. Então, intelectualmente, ele não era uma pessoa assim muito exigida, digamos, né? Tinha uma vida simples. Então, ele aqui disseram lá as ações que ele comprava, né? Da GE, do Bank of America, AT&T e Rede Farmácia CVS, e diz que investia em que conhecia, quer dizer, eram empresas que ele sabia o que faziam, né? E que pagassem dividendos. Então, frequentemente eu vejo pessoas que conseguem muito dinheiro na Bolsa com essa vertente de dividendos, né? Hoje em dia, eu estou orientando muito os poucos investimentos que eu tenho nessa direção, dividendos. A pessoa, Sival acabou de falar aí, que recebeu bastante dividendo da Petrobras. Aliás, Petrobras e Vale passaram um tempo aí sem pagar dividendos, agora parece que estão com diarreia de dividendos, né? Vale também está despejando dividendos aí. E parece que Vale vai despejar muito mais, porque parece que está com um caixa imenso lá. Bom, faleceu aos 92, era conhecido por seu estilo de vida simples, ok? Então, a frugalidade é importante, né? A gente chama de uma pessoa frugal, uma pessoa que não tem muito exagero em termos de estilo de vida, e personalidade tranquila. Ninguém parecia ter ideia de que ele era tão rico. Estimava-se que precisava investir $300 por mês por 65 anos, rendendo 8% ao ano para atingir 8 milhões. Tá? É um cálculo que eu não fiz, estou só reproduzindo, mas como hoje é o último assunto, a partir de quinta-feira, eu vou levar vocês a alguns desafios, já vou começar hoje, passar em uma tarefazinha para a gente fazer para quinta-feira, para a gente já começar a ver como que o conhecimento em finanças pessoais pode realmente nos levar a patamares melhores. Então, não desfrutou de toda a sua fortuna e vida, decidiu destiná-la após sua morte para uma biblioteca local, que era o lugar onde ele tomava café, se não me engano. Ele ia lá para tomar café todo dia. Então, ele deve deixar no testamento alguma coisa assim. Então, esse é um outro ponto que eu acho, né, importante. Você planejar
o consumo desse dinheiro, né? Eu não sei, assim, realmente eu gostaria muito de entender o porquê desse senhor ter visto lá ele atingir 1 milhão, 2 milhões, se bem que eu já vi, é o que eu estava falando, depois de um certo ponto, o dinheiro sobe muito, você, de uma certa forma você perde o controle. Você leva talvez 10 anos para atingir 1 milhão, mas leva 1 ano para atingir o segundo. É uma coisa rápida, porque se você souber fazer o juro sobre juro e capitalizar tudo, o negócio começa a decolar muito. Tá? Pode ter acontecido isso, né? Então, desfrutar, daí o nome fruir, né? Fruir da fortuna em vida. Então, pensem nisso com carinho, porque eu falei, lá em Brasília, eu tive uma reunião lá dos voluntários, e um professor de finanças, ele não tinha pensado nisso, tá? De que ele tinha que separar um pedaço da vida dele para gastar o dinheiro. E ele, até aquele momento, ele só estava pensando em acumular. Então, muita atenção para isso. Olha o segundo ponto aí, a segunda história. Anne Schreiber, se não me engano, né? Nascida em 1893, em Nova York, raramente saía de casa. Então, essa questão da frugalidade, né? Acho que está até escrito aqui em algum lugar, que ela era frugal. Era obcecadamente frugal. É uma coisa que eu também acho que a gente deve questionar, porque era nitidamente uma senhora que não se divertia, né? Ela trabalhava e vivia, né? Tinha a casa dela, se alimentava, ia para o médico, comprava roupa para trabalhar, não sei o quê, e só, né? Era uma pessoa que ninguém conhecia. Ó, deve ter conhecido apenas seus advogado e corretor. Então, não tinha amigos. Sem riqueza aparente, então não demonstrava isso, é um sinal de frugalidade. Ganhava $4.000 por ano, é aí que a gente tem que entender o seguinte, tem uma correção de inflação aí muito importante para ser feita, né? $4.000 por ano, na época dela, devia ser uma renda razoável, né? E nunca fora promovida. Então, ela entrou para o serviço dela, se não me engano, ela trabalhava na Receita Federal, ela entrou e ficou até o fim da vida laboral dela na mesma função. Quando se aposentou, ganhou um bônus de $5.000, e, ao se aposentar aos 51, passou a ganhar $3.000 por ano. Okay? Então, esse é o histórico dela de renda. Faleceu aos 51 anos, portanto, com 50 anos de aposentadoria, que eu falei que ela deu prejuízo, provavelmente, no sistema previdenciário americano. Ela morreu com $22 milhões em 1995, não tendo gerado riqueza em seus anos laborais. Então, ela se aposentou e, a partir daí, passou a investir o dinheiro. É o que eu entendi. Faltou o ela aqui, ó. Ela teve muito tempo, 50 anos. Então, como eu estou falando para vocês, né, a diferença de idade da média da turma, para mim, é de 30 anos, mais ou menos, né? Então, você imagina, ela teve, além disso, mais 20 anos. Né? Então, ela teve 50 anos para fazer capitalização de recursos. Então, isso é muito tempo. E alta taxa de poupança, estimada aqui em 80% do que ela ganhava. Então, ela vivia com apenas 20%. Eu acho que já é a maior taxa de poupança que eu tenho visto aí nos meus estudos. A maior tinha sido a do Gustavo Cerbasi, de 65%. Então, 80%. Não tendo se casado ou tido filhos. Isso aí também explica a possibilidade de ter 80% da sua renda destinada para poupança. Tinha um perfil de buy and hold, ou seja, ela mantinha as ações para um longo prazo, tendo investido, por exemplo, em Coca-Cola, Pepsi, Pfizer, Abbott Labs, Colgate, Palmolive e Schering Plum. São algumas das empresas que tinham no portfólio dela. Tá? Os 22 milhões, lá em 95, em 2017, valiam o equivalente a 35 milhões. Então, não tenho ideia de que 35 milhões em 17 valeria hoje, né? Valeriam hoje. Para a gente ter uma ideia do que essa mulher deixou aí de herança. Então, deixou toda a herança para duas instituições de ensino. Lendo sobre essa senhora, eu vi outros casos que eu não, né, é um assunto novo que eu estou começando a investigar. Né? Então, tem essas 3 pessoas aqui também que eu ainda devo investigar. E a página onde eu pesquisei é essa daqui. Esse segundo item aqui, né? Porque a primeira é dessa outra página aqui de cima. Então, de novo, lembrando aí, uma outra ideia de uma pessoa que chegou no fim da vida com milhões de dólares. E eu realmente queria saber como
Como? Por que a pessoa, quando viu, sei lá, está com 2, 3, 4 milhões de dólares, por que não, sei lá, usa isso, né? Faz alguma coisa? Não entendo isso. Antes desses 2 casos que eu consegui documentar, eu sabia de 2 irmãs japonesas que teriam vivido até os 100 anos de idade e morreram com $1 bilhão, né, juntos. E isso também tem muito a ver com o povo japonês, que por ter passado por guerras e dificuldades, lá tem restrição de tudo, é um terreno muito escasso de recursos naturais, etc. As pessoas são muito levadas a poupar, né? Então, isso tem toda uma questão socioeconômica que fazem dos japoneses esse tipo de coisa. Hoje eu vi aí que o pessoal do Japão, como lá os juros são negativos, você coloca dinheiro no banco e no final do ano você tem menos do que tinha, porque o banco te cobra só para você deixar o dinheiro lá, né? A galera trabalha no Japão, ganha dinheiro e poupa nos Estados Unidos, onde eles têm mais dinheiro de retorno. Então, isso é uma coisa muito doida, né? Atenção, então, para isso. Ó. Esse senhor aí morreu com 8 milhões e essa senhora morreu com 22 milhões de dólares. Bom, fruição, então, o tema, né? O que essa palavra quer dizer? Desfrutar, né? Fruição, vem de fruta, né? Fruta é uma coisa boa de se comer. Então, deleitar-se com algo, fruir os benefícios. Então, a gente tem que ter ideia de fruir da massa crítica que a gente vai ter esforço para poupar. Eu acho isso fundamental. Então, só lembrando, conversando com algumas pessoas, elas se dão conta de que elas não tinham pensado nisso, que elas tinham que reservar espaço na cabeça delas para consumir esse dinheiro em vida. Né? Vai juntar dinheiro para quê? Né? Isso é muito importante. Usufruir das vantagens e benefícios de um determinado bem. São algumas definições que eu vi. Isso se trata do esvaziamento do patrimônio líquido com a aproximação da morte. Essa é a ideia que eu tenho dessa palavra. Você esvaziar patrimônio líquido com a aproximação da morte. Então, eu estou mais perto da morte do que vocês. Então, essa ideia de fruição, para mim, ela é muito importante. Né? Porque cada ano que passa, o meu corpo vai ter menos condições de fruir disso para o meu bem-estar. Né? Então, é algo que eu tenho que pensar. Afinal de contas, eu usei de conhecimento para fazer esse dinheiro crescer, agora eu tenho que usar isso para meu prazer. É o que eu penso. Tá? E por que patrimônio líquido? Porque eu não gosto de falar patrimônio. Né? As pessoas falam juntar patrimônio. Eu estou investindo para ter patrimônio. Não, patrimônio é uma definição de bens, direitos e obrigações. Patrimônio não se junta, patrimônio é. Né? O que você está querendo é patrimônio líquido. Bens e direitos, menos obrigações. Alguma coisa que você quer sua, digamos assim. Né? Então, isso aqui é uma coisa que o pessoal de contábeis entende bem. Né? Vamos lá. Então, você tem que pensar em saques anuais ou mensais. Tem aí um estudo Trinity, que eu vou falar lá no final, né? De esvaziar esse patrimônio líquido de até 4% por ano, faz com que ele dure o máximo possível. É um estudo feito. Então, você tem que programar, por exemplo, a gente estava falando do dividendo da Petrobras. A Petrobras não paga dividendo todos os meses. Eu nem sei qual é a periodicidade, mas deve ser 1, 2 vezes por ano. Algumas empresas pagam 1, 2, 3, às vezes 4 vezes por ano. Né? Fundos imobiliários pagam todos os meses. Então, se você tiver ideia de juntar dinheiro por causa de dividendo, isso aqui é uma questão importante. Por exemplo, se tem o professor Baroni, que eu já indiquei para vocês, que é especialista em fundos imobiliários, ele é lá de Goiânia, ele só tem fundo imobiliário. Então, ele tem que lidar com isso todo mês. Todo mês, uau, dinheiro na conta dele de dividendo. Ele pega parte, reinverte, parte ele usa na vida dele. No mês seguinte, boom, mais dividendo. No mês seguinte, boom, mais dividendo. Tá? Então, é uma coisa interessante. Ainda não é o caso na minha vida, né, de estar, caramba, dinheiro, caramba, o que eu vou fazer com isso? Mas, de uma certa forma, eu já vivenciei alguns meses onde eu tive muito dividendo o mês todo, porque agosto, por exemplo, é um mês que tem muito dividendo, maio é outro mês que tem muito dividendo, novembro, se não me engano, né, as empresas concentram em determinadas partes do ano. Então, com o tempo, você vai começar a entender como é que esses dividendos vão entrar na sua conta, como é que você vai gerenciar isso ao longo do seu ano, né, no seu orçamento. Então,
o processo orçamentário, o professor lembrou ainda agora, que eu bato sempre, né? Eu acho muito importante, porque você vai chegar a um ponto, você pode perfeitamente, daqui a 10, 15 anos, parar de trabalhar. Se você fizer isso tudo aqui, fizer bem feito, com bastante dinheiro, com bastante conhecimento, uma taxa boa de retorno, 10, 15 anos você tem dinheiro suficiente para não ter que trabalhar mais. Você tem que saber gerir isso com um bom orçamento. Tá? Atenção para a gestão da fortuna, muitos ciclos econômicos, né? Quem deixou para se aposentar no início ou no meio de 2020 e tinha dinheiro em renda variável, com essa queda que teve aí por causa de pandemia, teve que lidar com esse problema, né? Então, na medida em que a gente se aproxima da aposentadoria, a proporção entre renda fixa e renda variável tem que ser mais dirigida para a renda fixa, tá? Ou, se você gosta de viver perigosamente, mantém tudo em renda variável. Tem gente que faz isso, né? Então, muita atenção para isso aqui. Se você estudar as quedas de mercado ao longo do tempo, e, se não me engano, a média dos períodos de alta é de 5 a 7 anos, se não me engano, e a média dos períodos de baixa é de 3 a 4 anos, mais ou menos, né? Então, isso sempre vai acontecer, mercado de urso, mercado de touro. Tá? Então, isso tudo tem que estar mais ou menos no seu planejamento. Então, lembra, quando é que eu devo entrar na Bolsa? Já, porque eu, por exemplo, há 3 anos, eu não sabia disso tudo. Então, conforme eu estou vivenciando, eu estou entendendo como é que as coisas se comportam, e eu vou começando a planejar o que eu vou fazer aí para frente. A riqueza precisa ser conservada enquanto dura a fruição. Então, existem alguns cálculos, eu vou falar sobre isso na hora aí dos exercícios, que a gente tem como planejar, né? Eu juntei 400 mil reais e preciso que ele dure 10 anos. O que eu tenho que fazer, né? Então, essa preservação da riqueza, ela advém de um bom conhecimento de matemática financeira para você fazer as projeções e de um orçamento para poder controlar se o que está previsto está ocorrendo. Tá? Então, matemática financeira bem superficial, nada complexo. São 5 teclas apenas na HP, que eu tenho que saber a ordem de entrada lá, que é muito simples. Então, essa ideia é que você mantenha essa massa crítica durante um determinado tempo, enquanto você precisar dela. Essa é a fase do rendimento passivo, né? Onde você, de braço cruzado, vai ter a percepção de que o dinheiro está trabalhando para você. É efetivamente o dinheiro trabalhando para você, né? O futuro terá chegado, é isso que a gente tem que pensar. Isso vai ser consequência direta dos seus investimentos. Então, quando é que você deve começar a investir? Ontem, né? Porque quanto mais cedo você investir, mais rapidamente você vai ter confiança, vai entender o que está acontecendo. Não precisa de dinheiro para isso, eu já falei, com 20 reais você entra na Bolsa e já faz todas as experiências que eu estou falando aqui. Aos poucos você vai jogando dinheiro para lá, pega parte do 13º, aumenta um pouquinho, trabalha em outras coisas para aumentar os seus aportes e tudo mais. Tá? Então, quanto mais você se dedicar aos seus investimentos agora, melhor vai ser lá na frente. Então, é algo bem proporcional ao esforço que você desenvolver. E esse esforço aqui está tanto relacionado a conhecimento, quanto a dinheiro em si, né? Ou a taxa que você vai obter também. Então, é uma boa oportunidade para você ensinar a sua família, né? Algo que você esteja fazendo, né? Um irmão, um primo, um tio, um parente vai ver o que está acontecendo com você e você vai poder passar conhecimento para pessoas próximas. Eu acho que eu tinha falado aqui no nosso prédio, eu comecei um movimento, eu criei um clube de investimentos. A gente se reúne de 15 em 15 dias, amanhã é dia de reunião, e eu estou ensinando os meus vizinhos a investir em fundo imobiliário. Tá? A gente decidiu começar com fundo imobiliário porque é mais simples assim, eles têm menos volatilidade, então os sustos são menores e eles pagam dividendos já no mês seguinte, a grande maioria, né? Então, esses meus vizinhos não sabiam como abrir a conta da corretora, como mandar o dinheiro para lá, que botão apertar para o dinheiro sair da corretora, da conta do banco e ir para dentro da bolsa. Então, são coisas simples. É isso que eu acho que você pode fazer, entendeu? No seu círculo familiar, no seu círculo de amigos. Pegar na mão da pessoa e ajudar ela nesses passos simples, né? Como abrir a conta, como mandar o dinheiro para a Bolsa
e que tipo de fundo imobiliário, que tipo de ação comprar, dependendo do perfil da pessoa. Bom, lembra que a gente fala, vamos poupar para o longo prazo? Bom, o longo prazo terá chegado, né? Então vai chegar uma hora em que você vai... Um amigo meu definiu assim, você vai tomar banho na caixa d'água que você encheu a vida inteira, né? Tem algumas metáforas que a gente faz para falar sobre isso. Bom, observar a longevidade. Então, eu mostrei o caso do cara lá de Porto Rico. Vocês certamente vão viver mais do que eu e o professor Simval, certamente, se não fizer nenhuma cagada na vida, né? Mas a medicina vai auxiliar muito mais vocês do que já está nos auxiliando. Então, longevidade é um assunto que vocês vão ver ao longo da vida ser desenvolvido aí com vocês. E parte desse esforço da medicina vai ser usufruído por vocês, né? Então, e como essa longevidade está associada à sua geração. Então, vocês estão aí numa determinada geração que vai certamente passar, eu diria que certamente passar dos 100 anos. Certamente. Tá? Eu vi uma palestra do Abílio Diniz que eu achei interessante o que ele falou, que essa longevidade tem pouca coisa, né? 20% em relação a questões hereditárias. Tem muito mais, ele estimou em 80%, com relação ao seu estilo de vida. Então, como eu falei ainda agora, para mim, hoje, na fase de vida que eu estou, é muito mais importante eu ensinar meu filho a abraçar, a beijar, a rolar no chão, a brigar com ele, a levar ele para passear, do que concorrer à promoção ou isso ou aquilo, entendeu? Então, essa sensação de bem-estar, de poder, na hora do almoço, descer, dar uma volta com ele num campo de grama lá, para pegar sol no inverno. Então, são coisas da nossa cabeça, né, do nosso coração. Viver em família, ter um bom relacionamento com o nosso parceiro ou parceira, isso é muito importante. Tá? Não fumar, não beber, entendeu? Ter atividades sociais boas e tudo mais. Então, o que é o estilo de vida para você? Né? Procurar estudar isso para usufruir dos benefícios. Ter propósito, isso é muito importante, porque, veja bem, você vai estar juntando uma boa quantidade de dinheiro. Se você não fizer cagada, você vai juntar muito dinheiro. Então, para que juntar isso? Lembra dos casos das pessoas que estão morrendo lá com muito dinheiro na conta. A gente acha que isso pode não acontecer com a gente, mas pode acontecer. Tá? Então, eu tenho que ter algum propósito. Tá bom? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Entender a liquidez. Então, lembra, quem precisou de liquidez com a caída lá de março do ano passado, né, que o Ibovespa desabou, tudo no mundo todo desabou, se precisasse de liquidez ali, estava ferrado. Então, entender a liquidez nesse processo é muito importante. Então, se você vai precisar de dinheiro daqui a 20, 30 anos, liquidez para você, bolsa pode cair o que for para você, não faz a menor diferença. Na verdade, vai ser uma dádiva se a bolsa continuar caindo para vocês. Né? E gerir essa massa crítica. Você precisa de conhecimento financeiro. Lembra da pesquisa que eu fiz pelo e-mail? Muita gente falou lá, eu não tenho conhecimento, eu não tenho confiança. Você precisa disso. Não é uma coisa que vai cair assim para sua cabeça. Você precisa fazer experiências. Você vai perder coisas, você vai entender que você vai dar uma ordem de compra e não vai comprar, você vai errar a ordem de compra, vai comprar por um preço que você não queria. Tem um monte de coisas que você tem que ser treinado para você entender a sequência de operações com a Bolsa de Valores. E você vai fazer isso com pouco dinheiro. Com meses, 1, 2 anos, você já vai entender como o relógio funciona. Tá? Bom, eu coloquei aqui opções com relação à massa crítica. Tá? Eu dei 2 simulações aqui. No primeiro caso, que é esse gráfico da direita, onde você não consome massa crítica, você junta uma determinada quantidade de dinheiro na sua vida. Eu estipulei aqui 500 mil reais, por exemplo, e 2 possibilidades de taxa. Tá? Você obter taxa de 0,2% ao mês, em cima de 500 mil, você tira R$1.000 por mês, para o resto da vida. Ou, se você conseguir obter 0,5% ao mês, em cima de 500 mil, você obtém R$2.500 para o resto da vida, mantém o seu 500 mil indefinidamente. Consequência disso,
o fundo será herdado, ou seja, você vai morrer em algum ponto do futuro e alguém vai pegar esse dinheiro e vai gastar ele para você. Ok? Então, se a sua ideia é deixar herança, ok, isso é perfeito. Você faz uma regra de 3 aí, alguma coisa assim, vê quanto você vai precisar, junta esse dinheiro, chegou lá, você corre para o abraço. Né? Fica tirando aquele rendimento mensal para o resto da sua vida e deixa isso aqui escrito certinho, ou passa para alguém, né? Ou deixa no testamento. Testamento é uma coisa, inclusive tem que colocar aqui. Não está aqui. Ah, não, está lá na frente, sim. Tá. Então, esse é um tipo de coisa que você tem que ter, uma possibilidade. Né? Você junta dinheiro, tira só o juro e aquele dinheiro segue indefinidamente. Alguém vai herdar ele. Tá? E aqui eu botei dois exemplos. Lembrando que nas aulas de investimento, que foram 3, eu deixei claro que atingir 1% ao mês é razoavelmente tranquilo. Razoavelmente tranquilo. Tá? Na média. Não é todo mês, não. A bolsa de uns meses para cá, hoje inclusive caiu, ela vem ficando negativa. Né? Vem dando menos que poupança, por exemplo. Ok? Mas, para quem já entendeu o que eu falei há 3 minutos atrás, quando a bolsa cai, é motivo de festa. Ok? Vamos lá. O segundo caso aqui do lado direito. Né? Se você for consumir a massa crítica, você vai precisar de um menor valor. Ó, eu estou passando aqui para o 500 mil, para um valor equivalente a esse aqui, ó, R$ 2.500. E aí você vai ter que lidar com outras 2 variáveis. Tá? Você vai consumir o dinheiro que já está... Se você consome a massa crítica, isso faz com que o esforço que você vai ter que fazer durante os seus anos laborais seja menor. Eu estou dando um exemplo para sacar a mesma quantidade de dinheiro, só que juntando menos, a metade dos 500 mil. Tá? Mas se você for deixar herança, o exemplo de azul, eu marquei aqui no gráfico, está em azul. Tá? Nesse caso, se você obtiver 0,5% ao mês, se você sacar 2.500 desses 250 mil, isso dura quase 10 anos, 9,8 anos. E aqui está uma reta exemplificando esse consumo até o limite dos 50 mil. Então, lá no final da sua vida, pelo que eu falei agora nessa aula aqui, né, digamos, lá para os 85 anos, você atravessa os 55 anos doando esse valor aqui para alguém que você queira, da sua família. Ok? Ou um segundo exemplo, onde você consome tudo até o fim, e aí os mesmos 2.500 que eu falei aqui, e aqui, estou falando aqui em vermelho, sem deixar herança, você consome tudo, não deixa dinheiro para o Ricardão, e aí, em vez de 9,8 anos, você vai para 11,5 anos. Quem ajuda a gente a fazer isso? Matemática financeira. Então, como eu disse, o meu plano é que essa seja a minha última aula. A partir de quinta-feira agora a gente vai fazer, eu vou dar desafios para vocês, alguns vão valer pontos, outros vão ser só por curiosidade, faz quem quiser para aprender. Né? Então, eu vou lançar alguns desafios para a gente tentar entender na prática o que tudo isso que eu estou falando pode ser usado na vida real. Então, são 2 grandes exemplos aqui, no lado esquerdo, onde você junta e mantém o valor que você acumular, e no segundo, você usa esse valor para bancar recursos para você durante a sua vida. Então, ele vai planejadamente ser consumindo ao longo do tempo. Quem faz isso? Matemática financeira. Cuidados com a manutenção da riqueza familiar. Quando você tem, e se você puder realmente se apropriar dessas questões e partir para um acúmulo de dinheiro realmente muito grande, você vai ficar que nem o Jeff Bezos, lá da Amazon. Vai chegar um ponto que você vai ter dinheiro que você não vai conseguir gastar. Você vai precisar passar para alguém. Né? Aqui. Então, aí tem esse ditado, que é uma coisa que você tem que trabalhar com a sua família, né? O pai para com o filho, esse filho, por conseguinte, vai ter o seu filho, então ele vai ter que ter essa conversa com ele, você com o seu neto, e por aí vai. Tem esse ditado, Bernardo, está vivo. Pai fazendeiro, filho cavaleiro, neto sapateiro. Né? Então, essa ideia de que quando você recebe dinheiro de herança,
e você não sabe o suor que teve para gerar esse dinheiro, você não dá muita bola. É outra razão para que você não deixe herança. Esse é o pensamento que eu tenho agora. Eu não tenho ideia de juntar muito dinheiro assim indefinidamente para passar um império para o meu filho. Nem pensar. Isso vai dar muito trabalho. Tá? Então tem esse outro ditado aqui, ó: pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? O filho aproveita a riqueza do pai, mas o neto não vai, porque o filho herdou, então ele não sabe o trabalho que deu, ele não vai saber manter isso e vai deixar pouca coisa para o filho dele, que vai ser o seu neto. É o que está falando aqui, ó. Gerir a massa crítica. Né? Isso é algo que a gente tem que entender. Vai dar muito trabalho para juntar e dá trabalho também para manter isso. Você tem que ter esses cálculos, você tem que entender de matemática financeira, de planejamento, de orçamento de longo prazo. Então, muita atenção para esses dizeres aqui, tá? Olha aí, pode haver um nível de riqueza em que não se possa consumir totalmente. Olha que coisa estranha, né? Está aqui nessa reportagem. Jeff Bezos é tão rico que ele nunca poderia gastar o dinheiro que ele ganhou em um único dia dessa semana. Caraca. Né? É muito estranho isso. Para mim, parece ser muito estranho. Né? O cara ter tanto dinheiro que ele não consegue nem gastar. Bom, tá aí o exemplo. Eu, quando fui procurar esse exemplo aí, eu vi outros, né, que eu poderia colocar aqui também. Mas tá aí algo para a gente pensar. Né? Será que esse é o seu objetivo? De ter esse status, de juntar tanto dinheiro que você não consegue gastar? Porque chega um ponto, depois dos 10 anos, que a coisa não sobe mais assim, né? Ela sobe que nem um foguete. Bom, vamos lá. De quanto eu preciso para me desligar de tudo? Né? Então, assim, e aqui tem uma boa noção de planejamento financeiro. Eu trouxe aqui outro dia o Fábio, né? Fábio Bastos. Ele é planejador financeiro pessoal, certificado. Né? Então, o trabalho dele, a profissão dele de planejador financeiro é propor um plano de investimento de modo que você possa viabilizar o que você quer na sua vida. Né? Então, isso aqui pode ser algo que você queira fazer. Né? Deixar de trabalhar, por exemplo. Não quero mais trabalhar, quero todos os dias só ver televisão, só passear com a minha família, passar, sempre viver onde está verão. Então, eu compro uma casa no hemisfério norte, quando o hemisfério norte está no verão, eu vou para lá. Quando vira inverno lá, eu volto para o hemisfério sul. E assim por diante. Né? O que você quer? Quanto custa isso? Né? O professor Simval uma vez falou que a disciplina que ele tinha idealizado, que é muito próxima do que eu idealizei, era isso. A primeira parte da aula era fazer um planejamento para a sua vida. Tá? Eu quero me tornar astronauta, eu quero ser um comerciante, eu quero ter uma indústria de não sei o quê, eu quero casar com alguém rico, eu quero, sei lá, estudar física nuclear na NASA, sei lá se tem isso. Né? Tá bom. Segunda parte da aula. Quanto custa isso? Né? E aí você vai montar um planejamento. Né? Você está com tal idade, quer atingir isso em quanto tempo, então o que você vai demorar para chegar até lá. Então, esse texto aqui trata um pouco disso. Né? Então, o que ele recomenda? Você precisa ter uma boa aproximação de quanto gasta por ano. Então, de novo, e eu vou sempre voltar para isso, o professor até falou, né? Sempre passa por orçamento. Qualquer coisa que você vai fazer em finanças pessoais, sempre passa por orçamento. Então, você tem que ter uma boa ideia de quanto você gasta por ano. Porque se você quer saber quanto você precisa para desligar tudo, você precisa saber quanto você gasta para poder dizer, bom, então você precisa de tanto. Bom, o exemplo que ele detalhou um pouco mais lá, mas eu não resolvi sintetizar aqui, é de alguém que gastaria $70 mil por ano. Né? Então, aqui ele colocou os gastos para viver, que ele chama, né? Living costs, os custos de se viver, né? Habitação, vestuário, alimentação, transporte, etc. Né? Se não me engano, 25% desse valor ele colocou como
coisas que você não, que vão te escapar do planejamento, né? Eu resolvi chamar de fundo de emergência, mas ele chamou lá de rede de não sei o quê, alguma coisa desse tipo, e os impostos que você vai ter que pagar. Então, estimando isso dentro de $70 mil por ano, ele, de acordo com umas contas lá que ele fez também, ele estimou que você precisa de $1.650.000. Né? Pronto. Junta $1.650.000 que você pode gastar $70 mil por ano. E aí, eu não lembro como isso aqui está, se ele se enquadra nesses dois casos aqui que eu falei. Ó. Se ele vai manter esse dinheiro de $1.650.000 e vai passar para os herdeiros, ou se ele vai consumir isso ao longo do tempo, num esquema parecido com esses dois aqui. Eu realmente não lembro. Tá? Mas é um dos dois. Tá? Então, a matemática financeira vai ajudar muito nisso aqui. Né? Então, se isso aqui for o caso para você, né, digamos que a gente pudesse fazer uma adaptação bem grosseira, né, gastar $70 mil por ano, então juntar $1.650.000. O que você precisa para juntar $1.650.000? Eu já tinha dito também, juntar $1 milhão de reais não é difícil. Não é difícil. Vamos botar aí 5 anos você consegue. Tá? É claro que não é juntando R$200 por mês, tá? Você precisa de uma certa quantidade de dinheiro, precisa de disciplina e precisa fazer 1,2%, 1,5%, 2% ao mês com muita frequência. Então, isso vai se tornar uma constante, você vai chegar em 1 milhão com alguma facilidade. Então, a grande lição, lá no final ele colocou, e eu trouxe para cá, que de novo ele reforça o hábito de poupar. Né? Não importa o que aconteça, é sempre benéfico guardar dinheiro. Ele usou um verbo lá que eu não soube traduzir direito, tá? E aí guardar ficou muito superficial, mas seria algo como socar dinheiro, né? Mas eu não sei como é que seria isso. Então, vamos botar aí, benéfico investir dinheiro em qualquer boa chance que tiver em seu caminho no futuro. Então, comece ontem a fazer isso. Né? Então, sobrou alguma coisa? Coloca lá. Hoje foi um mês, né, dia 31 de agosto, eu consegui terminar o mês com uma quantidade de dinheiro que não é comum na minha conta, porque eu estava sempre, assim, ajustando muita coisa até o final do mês, e quando vem o dia seguinte, que amanhã, teoricamente, a gente vai receber o dinheiro da universidade, né, aí volta a dar uma certa folga. Mas esse mês, em função de alguns apertos que eu fiz aí no meu orçamento, eu consegui chegar e passar bem para o mês seguinte. Né? Assim, com um pouco mais de dinheiro, digamos assim. Então, certamente esse dinheiro vai ser investido agora no mês de setembro, mês do meu aniversário, mês da primavera. Isso aí. Então, galera, olha, não importa o que aconteça. Eu falei na semana passada, eu consegui juntar dinheiro desde os meus 30 anos numa previdência privada que hoje tem quase R$300 mil. Um monte de coisas aconteceram na minha vida, né, que eu cheguei a pensar, vou sacar esse dinheiro. Tá? Mas eu simplesmente achava que aquele dinheiro era dos meus 60 anos, que estão se aproximando aí. Então, cara, isso aqui é uma coisa que tem que estar realmente bem implantada aí na cabeça. Não importa o que aconteça, tem que investir. Bom, tá contigo aí. Vamos lá. Esse estudo, eu sei pouco sobre ele. São alguns pesquisadores dessa Trinity University, eles fizeram um estudo lá em 98, já está um pouco antigo, mas ele é citado ainda hoje, né? De modo que eles queriam determinar o seguinte, com base numa determinada carteira, quanto você pode sacar dessa carteira por ano, de modo que essa carteira dure o máximo possível. E aí, hoje, na leitura um pouco mais detalhada que eu fiz, eu vi que esse máximo possível é de 30 anos. Então, se você sacar 4% de um portfólio que tenha ações e títulos do governo, algo parecido aí com o nosso Tesouro Direto, alguma coisa assim, você consegue manter esse dinheiro por muito tempo. Lembrando que aqui no Brasil, não é algo que eu tenha verificado por evidência, mas tenha ouvido falar através de leitura e de vídeos,
os dividendos das ações na nossa Bovespa aqui é em torno de 3% ao ano. Tá? Então, vamos lá. Se você tem dividendos em torno de 3% e saca 4%, quer dizer, você recebe 3 e baixa 4, recebe 3 e baixa 4, alguma coisa desse tipo, né? Você repara que você vai ter um acréscimo de massa de dinheiro e vai tirar um pouco mais, né? Como se você fosse tirando 1% ano a ano, né? Algo desse tipo, né? E em termos percentuais, a Bolsa americana não rende tanto como a do Brasil, em termos percentuais nominais dos valores, né? Em termos de moeda forte, não sei dizer ao certo, mas acredito que lá seja melhor. Então, tem esse negócio, é chamado que está aqui em inglês, né? A regra dos 4%. Então, é um estudo interessante para a gente conhecer. Eu acredito que a gente vai estudar alguma coisa ainda nesse semestre sobre isso daí. Eu tenho que ter uma ideia, né, de como consumir dinheiro dessa massa crítica e ainda manter o fundo em andamento. São coisas que eu falei por alto aqui para trás. Tá? Manter o dinheiro em andamento, essa gestão da massa crítica. Tá? Isso é algo que você tem que aprender a fazer. Não só subir o valor, mas também manter esse valor o máximo de tempo possível. E aí tem essas variáveis que eu tratei aqui, né? Você vai morrer, vai envelhecer, tem gente que tem tanto dinheiro que não consegue gastar, tem gente que morre com muito dinheiro na conta, é algo que a gente tem que evitar. Então, cara, começa a estudar isso, aplica isso para a sua vida, porque isso aí vai ser, tá assim, é como se fosse um presente de ouro, tá? Você com 20 e poucos anos, ter consciência de como isso pode ajudar você lá na frente. Vamos ver algumas variáveis importantes. Tá? Então, aqui eu tirei da minha cabeça um checklist anual importante para manter alguns parâmetros em observação. Então, são coisas que você vai precisar gerir ao longo do tempo, né? Taxa de juros. Então, como está a Selic, como é que está o Ibovespa. Eu assisti agora aí de madrugada um vídeo, tive um pouco de insônia. O cara pegou o índice Ibovespa e tirou as 4 melhores ações, colocou no gráfico. Cara, essas 4 ações juntas, se fosse fazer o Ibovespa dessas top 4, eles estão muito acima do Ibovespa. É o que ele falou, o Ibovespa carrega um monte de ações que são ruins, que trazem o Ibovespa para baixo. Na medida em que você, por isso que é bom começar ontem, na medida em que você entender o que é o Ibovespa, o que é o peso da ação ali dentro, como é que elas se comportam, alguns indicadores fundamentalistas, você vai começar a separar as melhores ações. Concentra nelas, o seu rendimento vai ser quase sempre melhor do que o Ibovespa. Tá? Então, para quem tem alguma prática com investimento, juro vai ser uma coisa assim, muito normal de se falar. Né? Daqui a pouco você está calculando até de cabeça algumas coisas assim, de maneira genérica. O valor presente, né, é o PV, Present Value, da matemática financeira, né, quanto você vai precisar para começar o seu esquema de saque. Então, embora esteja no futuro, o valor presente é o valor que você vai começar a sacar a fruição lá na frente. Então, que valor é esse? Eu dei o exemplo aí daquele site ali americano de 1.650.000 para aquele cara que gasta $70.000 por ano. Tá? Tem o estudo Trinity, que eu acabei de falar agora, né? Um dinheiro tal que 4% banque a sua vida por ano. Então, tem várias abordagens que você tem que estudar para poder saber de quanto você vai precisar. Vai deixar herança? Não vai deixar herança? Tudo isso é muito importante. Você vai fazer saques mensais ou anuais? Então, se você se basear mais em ações ou somente em ações, você não pode contar com dividendos mensais. Tem algumas ações que pagam dividendo mês a mês, como Bradesco e Itaú. Mas o valor que elas pagam de dividendos mensalmente é razoavelmente, relativamente baixo. Tá? Mas é uma possibilidade. Tá? Mas ações normalmente são 1, 2, 3, 4 vezes ao ano. Tá? Se você precisar de saques mensais, então talvez seja interessante fundos imobiliários, ou uma mescla dos dois. Então, como é que você vai entender essa proporção? Entrando para a fogueira. Tá? Você tem que começar a mexer com isso.
compra uma cota de fundo imobiliário que é R$10 e compra uma, duas ações cujos valores são menores que R$10. Você já vai entender como é que elas se comportam ao longo do tempo. Ciclos econômicos, então, macroeconomia do seu país, economia do mundo, né? Commodity, como é que está a China, como é que está a Europa, como é que está os Estados Unidos, como é que está o Brasil, como é que está isso, como é que está aquilo, tudo isso vai começar a fazer sentido para você. Alterações no estilo de vida, então, nascimento de um filho, separação, casamento de novo, separação, casamento de novo, separação, casamento de novo, ou que nem aquele cara, vai ficar 75 anos, né, com a mesma esposa. Tudo isso vai fazer diferença para você. Se você é uma pessoa que vai muito para o hospital, se não vai quase nunca para o hospital, tem uma boa saúde, não tem boa saúde, gosta de se divertir muito e gastar muito dinheiro com balada, ou não, como é o caso daquela senhora lá que não tinha amizades, não se casou, não teve filhos, etc. Qual é o seu estilo de vida? E como é que isso se traduz num orçamento anual? Né? Isso é muito importante, porque são as variáveis da equação que você vai precisar para saber o que você vai fazer. Eu vou tentar passar alguns exercícios para a gente ter uma noção de como resolver alguns problemas relativos a isso. Tem trocentos exercícios que eu já desenvolvi para prova, para exercícios em sala, que a gente vai se divertir. Utilização do valor de ajuste no final do prazo. Dando tempo, é o último slide. Vou dar um exemplo de, por exemplo, você calculou para ter um retorno de 4% ao mês, 0,4% ao mês, e o retorno foi de 0,3% ao mês. 0,1 ponto percentual abaixo. Você projetou uma taxa e ela veio menor. E aí, o que você faz? Você estava achando que ia sacar 3 mil e pouco, não pode. Então, vem uma taxa menor, como é que você vai se ajustar a isso? Então, tem uma maneira de você, com uma boa certeza, de manter o valor sempre igual, mesmo que a taxa caia. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, e depois a gente exercita aí nas aulas de exercício, que vou começar quinta-feira agora. E proporção entre renda fixa e renda variável na massa crítica. Quanto mais novo, mais renda variável. Quanto mais velho, mais renda fixa. Vejo muita gente que hoje é jovem, na faixa dos 30, beirando os 40, e que estão afirmando que vão ficar velhos com 100% em renda variável. E se você entrar para essa questão de bolsa de valores, você vai ver que é algo que você vai pensar seriamente. Depois que você entende como as coisas funcionam na renda variável, você não quer renda fixa nunca mais. Nunca mais. Só realmente ali para o fundo de emergência. Tá? Então, muita atenção para isso. Essa proporção entre renda fixa e renda variável. Tecnicamente, mais jovem, mais renda variável. Mais velho, mais renda fixa. Isso é bem técnico. É algo para você falar numa palestra, para você orientar no caso de uma consultoria. Checklist anual do valor presente no final do prazo. Um valor futuro de ajuste permite uma maior estabilidade do pagamento, né, dos valores que você vai sacar. Isso eu vou deixar um exemplo lá no final. É como se fosse uma herança para você. Né? Então, você tira do seu pagamento mensal um determinado valor, joga esse valor para o futuro e ele fica como se fosse um contrapeso. Conforme a taxa que vem real é mais baixa, você puxa o valor do futuro, recompleta o seu pagamento e você consegue manter o pagamento. Você estimou R$ 3.500 por 20 anos, mas você estimou uma taxa de 0,5% ao mês e só está conseguindo 0,4%. Então, você teria que reduzir o valor do seu saque. Mas com esse contrapeso, você vai poder manter o valor. E aí você consome o dinheiro dessa reserva lá do futuro. É uma contazinha simples de matemática financeira. Maior chance de os cálculos serem verificados na prática. Ou seja, o PMT será em função, o que você vai sacar vai ser em função do número de períodos, né, do tempo que você tem à frente. Você pode ter uma referência à morte dos seus bisavós, dos seus avós e dos seus pais. Então, você vai ter ali uma média e você vai perceber que as pessoas que nasceram depois, normalmente estão morrendo com mais de idade. Então, vai chegar a sua vez, você vai ter aí uma progressãozinha, né, de anos a seu favor, normalmente, tá? Então, fazendo esse tipo de investigação, você vai ter o N aplicado à sua vida, que você vai usar da sua idade que você tem agora, com base na morte das pessoas da sua família, você vai jogar um número para frente.
O I, que é a taxa de juros, né? Tendências e ciclo de mercado, a gente vai ter uma ideia, né? Por exemplo, Selic hoje está 5 e pouco, né? 5,25, se não me engano, ou 7,25, eu nem lembro mais nesse negócio. Mas taxa da Selic, rendimento da Bolsa do ano, do mês, etc., isso tudo vai ser uma variável importante. E o valor presente, present value, né? Controle trimestral, com base no plano para o período. Então, de novo, o orçamento é muito importante. Considerar 90% a 95% da expectativa de vida. Então, esse N que você atingir aqui, eu acho que eu vou morrer com 98 anos. Então, considera um pouco menos, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui, talvez tira desse tempo 5%, 10%, se aumentar um pouco a garantia, digamos assim, de que esses cálculos vão funcionar. Os últimos anos não são efetivos para serem aproveitados. Então, é difícil a gente considerar, né? Quando a gente vai estar assim, bem ruinzinho mesmo, já se preparando para morrer em cima de uma cama, no hospital, etc. Então, é bom não considerar isso nos cálculos. Então, importante. Propósito. Como deve ser todos os dias 100% para você? Então, se você pudesse planejar a sua vida do jeito que você quer, esse 100% aqui, né? Eu vou planejar minha vida exatamente da maneira como eu quero. Como é que seria essa vida? Isso vai ter um custo e você vai ter que colocar isso no seu planejamento. Conhecimento sobre planejamento, execução e controle. Então, isso aqui é importante. De novo, o que é isso aqui? Processo orçamentário. Saúde física e mental. Perseguir a longevidade. Exercícios e alimentação. Eu vi num vídeo sobre educação financeira, sobre investimento, do Baster. Falei dele na aula passada. Ele falou isso aqui, ó. Parte da aula em educação financeira é exercício físico. Por quê? Porque você precisa ter um corpo saudável para usar o dinheiro que você vai juntar. Cara, fantástico. Eu ainda não tinha visto vi nesse Baster. Aliás, ele é médico, por isso que ele fala sobre isso, provavelmente. Tá? Então, atenção para a longevidade. Estuda longevidade, porque você vai viver mais do que eu, certamente você vai precisar dessas coisas aí. É bom ter um plano que considere a perda da consciência. Eu posso estar aqui agora e perder a consciência. Né? Teve uma pessoa, uma vez, que me chamou para acompanhá-la numa viagem, porque ela estava com medo de perder a consciência na viagem. Ela precisava ter uma pessoa próxima. Então, não desconsiderar isso. Tá? Às vezes, uma pancada forte na cabeça, sei lá, você tropeça, bate com a cabeça. Então, muita atenção para isso. Eu já ouvi falar também, ter a pastinha da morte. Né? Você tem uma pasta onde tem toda a documentação para, em caso de alguma coisa nesse sentido, a pessoa saber o que fazer. Herança. Quanto menor, melhor para o fluxo de caixa. Tá? Então, sei lá, vou juntar 1 milhão e vou deixar 100 mil de herança. É melhor deixar 100 mil do que deixar 200. Tudo isso, se você for, em vez de deixar 100 e deixar 200, isso vai atrapalhar seu fluxo de caixa. Isso é bem óbvio. Quanto mais para o fim do fluxo, melhor para a massa crítica. Então, eu quero deixar 100 mil de herança. Posso decidir dar isso agora ou lá no final. Então, é sempre melhor lá no final, para que os juros compostos trabalhem para que você possa bancar isso lá na frente com menos esforço. Tá? Isso é melhor para a composição dos juros. Havendo herança, é importante saber o seu valor. Então, eu tenho 5 pessoas para quem eu vou deixar herança, e é tanto para cada um. Soma isso, você vai ter uma boa ideia. Tá? Então, isso tudo vai ser um planejamento de longo prazo que você vai ter que colocar aí no seu orçamento. Taxa de juros durante a fase de fruição, algo complexo. Como é que eu vou saber quanto vai estar a taxa de juros, quanto eu vou estar ganhando na bolsa daqui a 10 anos? Difícil saber isso. Depende da economia, depende do seu conhecimento. Como eu disse ainda agora, o cara fez o top 4 do Ibovespa. Eu tenho ideia de fazer o top 10, por exemplo. As 10 melhores ações do Ibovespa. Tá? Como é que seria isso? Investir só nessas 10 ações? Mas como assim melhores? Então, você tem que entender um pouco de indicadores fundamentalistas para saber o que esses melhores quer dizer. Precisamos ter habilidade para gerir a massa crítica. Eu até falei isso alguns slides aí para trás. Na fruição, melhor, renda fixa em 100% ou próximo disso. Então, quando você for começar a usufruir do seu dinheiro,
melhor é você ter tudo em renda fixa. No meu caso, agora que eu aprendi a investir em renda variável, vai ser difícil fazer isso, né? Vou aprender e não vou usar. Então, mas em algum momento da minha vida, é óbvio, eu vou ter que deixar tudo em renda fixa, né? Se eu quiser gastar. Se eu não quiser gastar, ok. Mas muita atenção para isso. Esse balanceamento é muito importante. Variáveis importantes. Ah, tá aqui. Acho que esse daqui já é um do... Ah, não, é o último slide desse ponto. Talvez eu não consiga, tá, galera? Se eu não conseguir, eu vou deixar para quinta-feira, não tem problema. Qual é o problema aqui? É manter o PMT, ou seja, eu faço um planejamento de fazer um saque de R$5.000 por um determinado prazo. Tá? Aqui no caso... Não, aqui eu não estou... aqui eu fiz um cálculo de sacar 3.600 por 10 anos. Ok? Se eu juntei, o meu PV vai ser 250 mil, então juntei 250 mil, a matemática financeira me diz, se eu mantiver uma taxa de juros de 0,4, em 10 anos, eu consigo sacar 3.627. Mas, digamos que eu fiz esse plano, eu começo a fruição, e quando eu vou medir a minha taxa de retorno, em vez de 0,4, eu consigo só 0,355, um pouco menos. Lembrando que 0,4 é baixo demais. Tá? Você, com renda variável, consegue próximo de 1%, provavelmente mais. Tá? Então, fazer o cálculo com uma taxa conservadora, seja mais baixa, aumenta a chance de você poder sacar o valor que você está prevendo. Nesse caso desse exercício, eu estou dizendo que algum infortúnio aconteceu e os seus investimentos, em vez de darem 0,4, estão dando 0,355, um pouco menos. Tá? Então, uma alternativa para isso é fazer um contrapeso financeiro. Você tira dinheiro dos PMTs, ou seja, do dinheiro que você vai sacar mês a mês, manda lá para o futuro, faz uma reserva como se fosse uma herança para você mesmo, e você vai tirar dinheiro de lá para complementar o PMT, caso ele venha mais baixo do que o que você está prevendo. Tá? Então, neste caso, neste exemplo específico, esse contrapeso lá no futuro de 15 mil, ele fez com que o PMT, o valor que você programou para sacar, ele saia de 3.600 para 2.500. Então, é como se você pagasse um seguro, digamos assim, tirando dos seus valores presentes, né, dos PMTs que você vai ter ao longo do tempo. Em vez de você fazer um planejamento de sacar 3.600, você faz o planejamento para sacar 2.529, aí você, na matemática financeira, você manda esses 15 mil lá para o futuro e você tira dinheiro dele caso o rendimento caia. Neste caso do exercício, o rendimento caiu de 0,4 para 0,355. Então, neste caso, eu consegui manter os 2.529. Por quê? Porque eu fui lá no futuro, tirei dinheiro desses 15 mil e complementei o meu PMT. Em compensação, esse contrapeso financeiro lá do futuro, ele, neste exercício, ele cai de 15 mil para 3.700. Então, esses 12 mil, 11 mil e pouco, ele vai ser consumido, ele vai vir lá do futuro para os PMTs para manter o valor do saque em 2.529, mesmo com a queda do juro de 0,4 para 0,3. Ok? Então, tem uma maneira de você fazer isso. Foi uma ideia que eu tive lendo num livro sobre previdência do governo, cálculos atuariais. Né? Então, os cálculos atuariais, eles tendem a ser conservadores por causa disso. Por isso que o plano de previdência privada, que é o exercício que eu vou pedir para a gente fazer na quinta-feira, eles não têm como propósito deles te dar rendimento. Ele não pode dar rendimento, ele tem que ser conservador, ele tem que fazer esse tipo de amarração, porque ele tem que garantir pagamento para você. E quanto mais você quer garantir, menor o pagamento tem que ser. Por quê? Porque ele vai jogar dinheiro do presente para o futuro. Porque, em caso de necessidade, ele pode tirar dinheiro do futuro e complementar aqui. Isso é ser conservador, uma regra que a gente usa na contabilidade. Tá?
Então, esse é um exemplo muito simples. Depois eu vou ver alguns exemplos mais complexos que eu tenho até que fazer, né, então, considerando um plano de previdência que faz nada, e planeja uma taxa de 0,8, mas e se a taxa for 0,6? Qual o valor da reserva lá na frente que você tem que fazer? Então, algumas coisas a gente vai tentar planejar nesse sentido. Bom, como já são 8 horas, eu tenho agora para falar a parte da sucessão. Então, aqui eu paro, não vou conseguir, eu vou passar uma tarefa, não precisa anotar nada. Eu vou acabar a aula, vou entrar no e-mail e vou mandar a tarefa. Eu vou pedir para você me responder o e-mail, tá? O que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você consultar um plano de previdência privada qualquer e anotar as variáveis dele, tá? Então, você vai entrar no site Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Icatu, sei lá, qualquer um que você queira, e você vai pedir qual é a simulação dele e vai anotar quais são as variáveis. Vai mandar isso para mim. Mas tem que mandar isso amanhã, porque amanhã, quarta-feira, eu vou pegar a informação de vocês para fazer média, aquela coisa toda, para falar sobre isso na quinta-feira. Eu já fiz esse exercício no presencial e é chocante a diferença. Às vezes, até com poupança comum, você consegue mais rendimento do que na previdência privada. Lembrando que eu acabei de falar, a previdência privada não é para ganhar dinheiro, é para manter pagamento. Eu acabei de mostrar agora um cálculo conservador que a entidade atuarial ela precisa fazer para poder manter o compromisso. Tá? Então, a previdência privada precisa fazer isso. Se você tem conhecimento, você vai usar esse conhecimento a seu favor. Você vai montar o seu próprio plano de previdência e vai ter muito mais vantagens. É isso que eu e o professor Simval desejamos para você. Eu vou colocar essa instrução toda no e-mail, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem um planejamento de previdência privada. Eles vão te dar lá um estudo para você, printa essa tela e manda de volta para mim. Vou deixar tudo no e-mail explicado. Mas precisa ser até amanhã. Se possível, já faz isso logo hoje, para eu poder, na manhã de quinta-feira, ver quem mandou e montar lá umas médias para poder discutir isso na quinta-feira. Aí eu termino essa aula de sucessão e a gente entra no exercício de previdência privada. Professor, quer falar alguma coisa? Não. Só boa noite. Aprendemos a gastar dinheiro? Pessoal, beijo para todo mundo. Eu espero vê-los aqui na quinta-feira, firme e forte, se não tiver nenhum problema. Professor Simval, mais uma vez, muito grato pela companhia. Até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo para vocês. Boa noite. Tchau.